Vai tremer, o Rio de Janeiro vai tremer, o Maracanã vai estar lotado, vai ser o jogo. Eu vou te perguntar pra você, Pipo, quem... Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Mais de 50 mil ingressos vendidos. Então é uma loucura. Espera só que o tempo melhore um pouco, né? Porque o Rio de Janeiro hoje está com o tempo... Abriu um pouquinho de abriu sol, um pouco, mas... Não abriu nada, acabou, tá chovendo agora. Tá chovendo, então, mas se chover pouquinho, não dá. O problema é aquela ventania, aquele dilúvio todo. Espero que passe pra gente ter uma noite bem legal pra esse clássico. Vai ser um jogão mesmo. Brasil parado pra assistir Flamengo e Corinthians. Se tiver chovendo, é um jogo perigoso. Pode acontecer pênaltis, entendeu? Jogadas perigosas. Provavelmente. Mas e segundo o Mano, a decisão, segundo o meu menino, a decisão irá para os pênaltis. Eu acho. Ô, Pipo, quem se dá... Quem tá sofrendo mais hoje? O Flamengo sem o Arrascaeta, o Trauco e o Cuéllar ou o Corinthians sem o Fagner? Flamengo. Sofrimento na escalação, Flamengo. Ele perde, pra mim, a principal peça de sustentação defensiva e hoje o cara que tem mais lucidez criativa. Então, em termos de peças importantes, claro que o Fagner é um jogador que é um referencial na lateral direita, mas por que o Michel não pode substituí-lo à altura? Né? O Michel pode fazer o jogo da vida dele hoje. Né? A gente já viu inúmeras partidas, ainda mais dentro do Corinthians, de jogadores que entram numa roubada e o cara sai por cima, sai como às vezes um herói. Né? O Danilo Avelar, por exemplo, recentemente entra sempre numa grande pressão e foi lá e mostrou no Clássico. Pode Paulo ser até Roberto contra o Grêmio ano passado. O Paulo Roberto jogou muita bola também. Entrou até lateral direito. Isso, no lugar do Fagner, né? Que estava com a seleção. Então, e o Michel foi contratado para isso. Ele é um jogador experiente. Então, acho que o corintiano não precisa ficar desesperado. Eu acho que a grande preocupação é do flamenguista nesse jogo. Não só... Só não esquece que ainda não tem Pedrinho e Matheus Vital, hein? Mas ali, o Pedrinho é uma peça rotativa, o Matheus Vital também. Pedrinho é uma peça fundamental. Não, ele é, mas ele não é titular absoluto. Mas é um cara que... Sim. É um cara que no é uma lance... alternativa, claro que sim, ele é um cara que no lance pode decidir o jogo. Mas se você pega assim... que fica é a seguinte... Mas se você pega a escalação ideal, Benja, o Pedrinho... Hoje, no time do Carille, não tá. Na semifinal do ano passado, quem decidiu? Opa, Pedrinho não. Pedrinho ele seria titular hoje. No meu Corinthians ideal. Se ele tivesse jogando, se ele tivesse apto no elenco, ele seria titular hoje. No meu Corinthians ideal, ele seria titular. Ponto. No meu. No do Carille também, ele vinha sendo. Mas assim, Jadson. O Carille... O Jadson tava no banco, tava jogando o Pedrinho, Sornosa e Cleison na frente. Mas ele não é, mas o Pedrinho pro Carille não é uma unanimidade. Ele põe, aí depois tira, assim. Agora, você pega assim, Cuéllar e Arrascaeta pro Flamengo, agora nesse novo Flamengo e naquilo que foi contratado o Arrascaeta, ele é um cara que muda jogo. Né? O Cuéllar é um cara que muda jogo. Então, assim, o Flamengo tem hoje 2 desfalques que são bastante sentidos. Por quê? O Pires da Mota, quando joga de primeiro volante, não é tão efetivo como o Cuéllar. E o Diego é aquele cara que o torcedor fica esperando uma partida decisiva. E ele só foi jogar bem no final de semana quando ele teve justamente Cuéllar o acionando para ser um cara de mais mobilidade. O Diego jogou bem por causa do Cuéllar? Não, do Cuéllar não, do Arrascaeta, perdão. Do Arrascaeta. O Arrascaeta jogou pra caramba. O Arrascaeta acabou com o jogo no final de semana e estimulou o time inteiro a ser um time mais técnico. O Corinthians sai perdendo hoje, muito mais que o Flamengo. Eu também acho. O Flamengo, o Cuéllar é importante. Ele acha que é o Flamengo. Olha, o Cuéllar é importante, é importantíssimo o time do Flamengo. Mas o Flamengo tem peça. Mas o Flamengo tem, o Flamengo tem Bruno Henrique, tem Diego, tem Everton Ribeiro. Vai jogar o Pires tem Gabigol. Não é só do meio pra frente, Não, mas é um time, mas tem a vantagem, joga em casa. O Corinthians não tem. Olha, o Corinthians não tem substituto pro Fagner. Mas o Corinthians é um time cirúrgico. O Corinthians é um time cirúrgico para pegar essa cirurgia. Um dos médicos mais importantes claro, concordo, mas se você pega... Mas pra mim o grande problema, às vezes, é achar que o Flamengo do meio pra frente resolve. É que o substituto... Quando o primeiro grande problema do Flamengo é do meio pra trás. O Felipe, o substituto do Fagner é o Michel, que não é tão atacante quanto o Fagner. O Fagner deriva, sai por dentro, vai pela lateral, passa a bola, cria opção. Só que aí você pega mais de posicionamento. O Carille, o Pascoal, pode surpreender na escalação hoje? Pode armar alguma coisa e não entrar com o Michel? Ele pode entrar com o Ramiro. Não, mas o Ramiro jogando na lateral ali, eu não acho que ele... Já jogou de lateral, inclusive no Grêmio. Não, mas aí você perde um jogador, Pascoal, aí é desprestígio demais também com o lateral reserva, hein? Convenhamos. O Michel Macedo, por mais que ele não tenha o nível técnico do Fagner, nas partidas que ele fez, ele não comprometeu. Não. A partir do momento que você entra com o Ramiro pra colocar ali, você improvisa um jogador que não é da função pra fazer a lateral faria direita. Isso, exatamente. O Carille não vai fazer isso. Mas aí a gente tem que pegar, por exemplo, o exemplo do São Paulo com o Hudson, né? O Hudson, quando foi colocado na lateral, de emergência, e quando ele tem jogado, é que o São Paulo não tem lateral, mas ele joga bem.
Eu não acho que o Ramiro comprometeria na lateral. Eu acho que ele faria um papel bem honesto. Eu acho que o Corinthians vai manter o técnico do Corinthians. Também acho. Ele é um cara que não ousa tanto nesse tipo de situação. Eu acho que ele vai manter quem é da posição, o Michel Macedo joga e não vai mudar o comportamento de saída de bola do Corinthians. Então, só que se ele põe o Ramiro... Aí eu acho que joga o Jadson no meio campo. Mas aí se ele põe o Ramiro, ele tem que dar liberdade pro Ramiro chegar. E aí alguém vai ter que fazer a cobertura do Ramiro. O Ramiro pode jogar no Jadson. Mas é muito perigoso. O Ramiro pode jogar nessa função, ele pode até ter treinado. Eu acho que não muda radicalmente. O Ramiro mas faz o Ramiro a função. Ele já não tem mais o Facincani. O Ramiro, para que ele pudesse ser adaptado nessa condição, ele teria que treinar alguns jogos, inclusive testado dentro de um campeonato brasileiro. Sim. Agora você colocar o Ramiro diante de um Flamengo, com o Maracanã lotado, o Corinthians precisando reverter uma desvantagem. É um risco. E sofreu no primeiro jogo, um revés do primeiro jogo. É complicado demais. Você arrisca demais. É um risco, mas não é nada absurdo, entendeu? Eu acho que o Ramiro ele até briga nesse meio campo, Pascoal. Ele pode jogar aberto pela direita, assim como o Jadson também, ou até mesmo o próprio Wagner Love, nessa condição que o Carille gosta que ele atue. Agora, e por que não? E por que não o Jadson de lateral direito, Benja? Não dá. Claro que não, pô. Você tá maluco? Claro, óbvio, tô zoando. Eu acho que o Flamengo... desinfetante do Eu acho que o Corinthians perde mais do que o Flamengo, porque primeiro, o Corinthians vai jogar pra ganhar o jogo. Se empatar, o Flamengo é classificado. Por exemplo, se o Corinthians, vamos supor, se o Wagner Love não puder jogar, é um baita desfalque? Não. Pera. Mas tem substituto. Sim, claro. É um baita desfalque. Mas tem substituto. Mas vai o Gustavo, vai o Bozelli. Exatamente. Olha, o Jadson não pode jogar? É um baita desfalque? Tem um Sornossa. O Fagner não pode jogar. Tem substituto? Não. Carlos Alberto Fagner. Não Esse tem. é insubstituível. Beja, e outra coisa, eu tava vendo aqui O Cuejar é um baita desfalque? O Pires mas o Flamengo tem 3 jogadores que podem jogar ali. O Pires da Mota dá conta do seu volante do Mas o problema, alguém pode dizer, o Corinthians também tem o Michel, mas a diferença a importância do Fagner pro Corinthians, eu acho muito maior num jogo desse, ou em qualquer jogo, do que o Cuejar pro Flamengo. Eles se equivalem. Eu não acho. Então, eu não acho. Enfim, eu acho que se equivalem. O Corinthians depende muito do Fagner. Te digo mais, desculpa. E se o Danilo Avelar também não puder jogar, hoje, proporcionalmente pra mim, também. Seria um baita no Só pra lembrar aqui, Benja, nesse século... O Carlos não... hoje ainda não é. O Corinthians precisa vencer o jogo. 1-0. Nesse século... vencer o jogo. Ou então... 1-0 só, um gol de diferença só vai pros pênaltis. O Corinthians precisa vencer o jogo. Neste século, o Corinthians venceu apenas 2 vezes jogando contra o Flamengo e o Flamengo como mandante. E sempre foi aqui, não sei se tem algum jogo em Brasília, alguma coisa assim. Só 2 vezes. Foram 8 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 vitórias do Corinthians. Ou seja, em 13 partidas, o Flamengo não saiu perdedor em 10. Mas, ô Sormani, tem um outro dado e o Corinthians não vai contar. E o Corinthians não vai contar com o Fagner, que é um cara super importante. Por isso que eu acho que o dano ao Corinthians é muito maior do que o do Flamengo. Agora, peraí. Sem contar que eu acho que o Fagner é mais jogador que o Cuejar. Agora, vamos dar uma olhada. Olha só, olha só o confronto, o retrospecto, mano, de Flamengo e Corinthians. Deve ser um dos mais equilibrados do mundo. É muito equilibrado. Dá uma olhada, são 103 jogos. Igual, hein? São 42 vitórias do Flamengo e 41 para o Corinthians. 20 empates, 41 derrotas para o Flamengo, 42 para o Corinthians. 152 para o Flamengo, 145, aproveitamento 47-46. Ou seja, olha, eu não me lembro de um confronto entre... Mas o confronto recente aqui no Rio de Janeiro é completamente favorável ao Corinthians. Sim, no Rio de Janeiro. Mais importante do que isso daí. Sim, mas calma, tem tudo. Você pode esperar? Não, tô Primeiro é para mostrar que na história é um dos confrontos mais equilibrados que tem. É verdade. Olha aí, pau a pau, praticamente um empate técnico. É uma vitória. O Flamengo tem 1% de vantagem. A vitória que o Flamengo teve na arena do Corinthians é a diferença. E nos últimos tempos também, o Flamengo tem levado o vantagem do Corinthians. Não, mas peraí, vou passar a informação aqui, Benja. O dado que eu tenho aqui é que tá tudo empatado em números de vitórias aí e derrotas. 53 para cada um. Pelo menos isso aqui é com relação ao almanaque do Timão, envolvendo Corinthians e Flamengo. São 53 vitórias para cada lado e 29 empates. Olha o Flavinho, a cara do Flavinho, quando você falou lá. Deve ter algum jogo que às vezes eles contabilizam meio tempo, como é naquela história do Palmeiras e Corinthians, né? Que o Palmeiras contabiliza 2, 3 jogos a mais, por causa que
foram torneios amistosos de meio tempo, etc e tal, o Corinthians não contabiliza, enfim, aí só tem que checar quais são os jogos que não foram computados. O Corinthians só ganhou do Flamengo aqui no Rio de Janeiro em 2002 e em 2015. Mas assim, nesse século. Mas eu acho que vale a pena a gente citar também, Facincani, o Sormani trouxe um dado aí que o Corinthians não leva uma vantagem contra o Flamengo, mas a gente tem que pontuar também a fase do Carille. O Carille, em 23 jogos eliminatórios, ele ganhou 21. 21. O Corinthians em confrontos contra adversários, por exemplo, dentro de São Paulo, contra Santos, Palmeiras e São Paulo, o Carille tem aproveitamento de 70%. O Carille em jogos grandes, em jogos mata-mata... Contra o Santos, o percentual de aproveitamento é de 52 a... 52 não. Ele perdeu... de mata-mata. Não, o aproveitamento no geral contra os adversários. No geral, o Carille contra o Santos tem uma vitória, uma derrota. Não estou discriminando adversários, estou colocando o São Paulo, Carille Palmeiras não estou colocando São Paulo, Palmeiras e Santos dentro do mesmo balaio por serem adversários diretos dentro do estado de São Paulo. Classificou esse ano, foi tricampeão paulista. Sim, mas no mata-mata, Sormani, de 23 jogos eliminatórios que o Carille disputou, ele passou por 20. Ele perdeu 2, do Inter na Copa do Brasil e do Racing. Exato. Né? E ele passou todos. O Carille em 2017... Hoje é uma situação parecida com 2017. Em 2017, o Corinthians perdeu na Arena 1-0 o primeiro jogo da final do Paulista pro Palmeiras, né? E no jogo na volta lá no Allianz Parque... Logo de cara fez 1-0. Fez 1-0, se defendeu. É diferente. Quando eu falo completamente. Primeiro que o jogo é na mesma cidade. Segundo, o Corinthians tem um retrospecto na Arena do Palmeiras que ele não tem contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Não tem. Mas no final das contas, retrospecto vale ou não vale? Porque tem hora que a gente usa aqui, vocês falam, retrospecto não entra em campo. Aí tem hora que o retrospecto entra em campo. Não tem perigo. Então se decidir. Não, é um balizamento. No Maracanã, você acabou de mostrar que são equivalentes. Passou o número do Maracanã? O Maracanã, o retrospecto são 41 jogos entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians ele tem 10 vitórias, 7 empates e 24 derrotas. Eu acho que assim, quando eu falo dos dois desfalques do Flamengo, em relação ao Corinthians, o pouco que o Flamengo tem hoje na temporada de ser uma equipe que consegue se defender passa pelo equilíbrio, pela força de composição que tem o Cuéllar em frente à zaga. Para mim ele é um cara que é fundamental para a equipe do Flamengo. Para mim é muito ele mais 10 quando o Flamengo se espaça indo à frente, sendo um time veloz e no contra-ataque sempre sobra a responsabilidade de marcação no Cuéllar, entendeu? Então, pra mim, é um cara que a ausência dele hoje perde muito. Tanto o Ronaldo, que eu acho que é muito bom jogador, e o Pires da Mota não tem essa força. Tem aquele Hugo Moura, né? E o Hugo Moura, né? O Hugo Moura joga um pouco mais à frente. Eu também acho. O primeiro nome da substituição é o Pires da Mota, que é o cara da função, o primeiro volante. O Pires da Mota, ele em tese é primeiro volante, mas ele joga mais de segundo. Ele joga melhor de segundo. O primeiro volante mesmo, como o Cuéllar, não tem. Então, por isso como que eu acho que é um baita tese primeiro e joga... E segundo, o Flamengo fica mais veloz com o Bruno Henrique, mas não quer dizer, às vezes, para um jogo em que o Corinthians vai vir com uma estratégia para não tomar gol de jeito nenhum, ou seja, pode esperar um Corinthians também muito compacto, o Flamengo precisaria hoje da articulação de um Arrascaeta. Então, um jogo de muito risco. Parou o programa, parou. Pô, mas tá chato pra caramba isso aí. Articulação, infiltração, você quer falar de tática. Vamos pra guerra mesmo. Vai classificar quem? Vai classificar o Corinthians? Ou vai dar Flamengo? Eu acho que Vamos sair desse Eu não tenho nenhuma... Programa mimimi? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer. O Flamengo se classifica 60-40. Pronto, não doeu. Não, você não ouviu o que ele falou. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer. O Flamengo classifica. O Flamengo classifica. Classifica o Corinthians, o que ele vai falar? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer. Justo. O Corinthians classifica 60%. Não, espera só um minuto. E aí amanhã, Praça Corinthians, o que ele fala? Eu falei que tinha 40%. Eu disse ontem que tinha. Eu disse ontem que não tinha nenhuma dúvida. Não, o senhor tá brincadeira. Vocês. Eu não me custa nada explicar, eu explico. Não tem problema. Não, explico de novo. Peraí, você tá de brincadeira? Olha a frase dele. Olha a frase dele. Eu não tenho a menor dúvida que classifica o Flamengo 60-40. A frase tem que ser o seguinte: eu não tenho a menor dúvida que dá Flamengo 100% a 0. Crava, Pascoal, quem passa. É isso aí. Você não tem a menor dúvida. Eu vou repetir aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eles provocam, mas eu tenho preparo psicológico para suportar tudo isso. Para mim, o Flamengo será o classificado. Ótimo, ponto. Acabou. Mano. Pronto. Eu acredito que o Corinthians consiga reverter. Ontem o senhor falou que era 70-30. Não vem com negócio de probabilidade. Quem passa? A pergunta é essa. Agora é 68-32.
Corinthians Tá do Fagner? passa. Sim. Corinthians passa pra O você. Corinthians passa, Qual é a acredito que o Corinthians... proporção? Hoje 68-32. Nos pênaltis passa, é Nos isso? pênaltis. O Corinthians ele consegue, Flavinho, reverter esse placar adverso aí. O Corinthians ganha por uma diferença mínima. E digo mais. Hoje, Pascoal, temos uma grande chance de termos um herói improvável nessa partida. É? Temos uma grande chance de Qual termos seria? um herói improvável. Pode ser Manuel, pode ser Henrique. Michel Macedo. Pode Você ser o sonhou Michel com alguma Macedo, coisa? pode ser Avelar, pode ser Ralf. Não, aí o Danilo Temos uma Avelar já não é grande improvável, chance. que ele tem Não. feito gols de cabeça Mas é importantes pro improvável. Corinthians. Mas é improvável, E contra o Pascoal, é um cara que Corinthians, não faz muitos contra o gols. Palmeiras, inclusive, ele fez o gol na arena do Palmeiras. Então temos uma grande chance de termos um herói improvável nessa partida, Pascoal. Imagina, Maracanã, 50 mil pessoas, 1 a Pode ser 0 um herói do Corinthians. Flamengo também ou tem que ser um herói corintiano? Não, acho que do Corinthians. herói O meu do placar é que o Corinthians leva a partida para os pênaltis e aí na cobrança de pênaltis, o herói todo mundo sabe quem será, né? Cássio. Não, todo mundo não. Olha, o Regino Brandão, ele fala aqui, olha, Só cara, pergunta pra aquele lado lá, quem classificou. Não, O só VAR pra aqui ele. não Por que existe. você não perguntou? Panela, panela. Estão querendo que você pergunte pra ele. porque aqui os caras pipoca, velho. Ah, e aí não? Aí ele não pipoca, é um termo que ainda não foi inventado. Ninguém conseguiu inventar um termo para o que o Pascoal faz. O Pascoal consegue, numa frase, dar todos os vitoriosos, todos os derrotados e ninguém questiona. Não. Eu já Ó, dei a minha opinião, já emiti aqui o meu conceito de Mas tinha valor. 40% do Corinthians. Eles pediram pra botar o ponto. Porque é para te ajudar. Então tá. Olha aqui, ô Flavinho, o que classifica? Classifica o Flamengo, fácil. Boa. Eu falei desde- Eu desde- gosto quando você torce contra mesmo. Não, eu tô torcendo contra, não. Quem Eu classifica? acho que classifica. O Flamengo joga sem pressão. Aquela tensão do Abel de jogar. Sem o time pressão, se o Corinthians faz 1 a 0, 50 mil pessoas no Não, Maracanã não, sem gritando aquela, no teu eu digo, ouvido. sem aquela pressão que tinha quando o Abel tava dirigindo o time, entendeu? Só esse Aquela- jogo aquilo por si tava- só já é uma baita pressão, não pode aquilo lá errar, tava tá meio. louco? A torcida entrava no estádio com uma vontade Quem com o classifica, técnico. Pipo? Agora não, classifica o Flamengo. 1-1 com o Flamengo, óbvio. O Eu fico Não, em eu cima tava do dando muro. uma olhada aqui. 1-1 ele falou. não, Mas classifica o Flamengo. O Flamengo. Ué, não pode. É o empate é proibido do empatar o Flamengo. jogo. Hoje o em cima do muro sou eu. Produção, precisa botar o regulamento pro Pascoal. Hoje que ele o não em cima sabe. do muro sou eu. Em cima do muro, empate é Flamengo. Peraí, pra mim o jogo vai empatar e o Flamengo avança. É proibido empatar jogo? Então se empatar o jogo, tem o terceiro jogo. 60-40. Entendeu como é que é? Entendeu a jogada? Pra voltar atrás, velho. Ô, Sormani, quem classifica hoje? Classifica o Flamengo e com vitória. Quer dizer, acho só a eu sou diferença lúcido de aqui. time. A diferença dos times Você fica pipocando aí. Aquela Quero velha- saber Regino, Mas a diferença dos times Ô, é Omelete, Omelete, escuta que eu vou falar pra você, Omelete. Quem que passa? Deixa eu só ler um tweet aqui, que senão até pedir uma porque ele tá me pizza hoje à xingando. noite, O Regino Brandão. Já li. O Carille vai manter o esquema de sempre. Vai esperar o Flamengo partir pra cima pra viver de contra-ataque. Pipo fala de desfalques do Flamengo, mas quem tem mais elenco, Flamengo ou Corinthians? Mas quem precisa fazer gol é o Flamengo ou o Corinthians? Mas não entendi. Ele tá te questionando. Ele quis dizer que o Flamengo tem mais Mais elenco, mais... O Iaí O Corinthians Fake, tem- mas não quer o dizer Iaí que o objetivo é Fake diferente. falando aqui, ó, não sei desse dado aqui, vê aí. Ele fala que o Carille nunca venceu o Flamengo. Não Em venceu jogos um- mata-mata, ele quer dizer. Não, ele não botou, ele falou o Carille nunca venceu o Não é Flamengo. muito difícil, é só ver. porque- 2017 o Campeonato Brasileiro O ano passado era o Jair Ventura, né? e A 2018. Copa do Brasil foi. Deixa eu ver em 2017. Olha, o Jackson, ó, outro também, o Reinier, fala que o Carille nunca ganhou do Flamengo. É só ver os últimos. Isso aí dá uma zica, sempre é a primeira o vez, Jackson irmão. Douglas fala, retrospecto não entra em campo. Mesmo sem Fagner, o Corinthians passa pelo simples fato de ter mais raça que o Flamengo. O Loreto, avisa o Sormani que ele está doido. Ganhamos do Flamengo em 2005 com o show do Tevez em 2010, se não me engano, com gol de Ronaldo e Danilo. Rafael Damasceno, avisa pro Sormani que 2012 também está nesse século. Flamengo 0, Corinthians 3. Essa informação que eu nunca passei vi. aqui, não, essa informação foi dada ontem no expediente, que eu participei e tal, por isso que eu trouxe a informação aqui, eu achei muito interessante e trouxe hoje, mas se de fato ela não procede, então, desculpa, eu vou dar uma olhada. O TH Santos, boa tarde, galera. Diego, Bruno Henrique, gol do Arão. Os três jogarão. Vamos com calma, Pipo. Bruno Henrique monta nesse Michel, anotem. Quem vai de centroavante no Mas Corinthians Michel, é o Wagner então, Love. Wagner né? Henrique, pra mim, é o melhor Não, mas jogador do ano, disparado do Flamengo. tem uma outra A questão é que- alternativa, viu, Flavinho? Vamos Porque ver só com relação ainda ao que o Flavinho perguntou, Benja, o lado direito está em aberto ali. Pelo fato de não ter o Pedrinho, pode ser que jogue o Jadson, pode ser que jogue o Ramiro, ou pode ser também o Wagner Love adaptado naquela E aí função. bota o E aí centroavante. você colocaria o Bocelli ou o Gustavo de referência lá na 3 a 0. frente. Olha, o Guilherme Aquino, deixa eu só ler esse aqui, porque é um cara que concorda comigo, pensa igual eu, é importante Coitado. isso pro programa. Ele fala bem já...
Vai. Tá muito chato esse nhenhenhé. Volante, posse de bola, retrospecto. Para com isso, pelo amor de Deus. Vai assistir a Palmeirinha, E o mano, hein? Ah, vem uma receita de E o coxinha. mano, hein? Tá com medo, é? Aí, Os medo, heróis improváveis medo. dele é só do Corinthians? Bacana, impossible is nothing. Não tem nada impossível para a torcida do Corinthians. Tá? Nada é impossível. Essa palavra não existe no vocabulário da Fiel. Essa frase, e só pra é bom frisar, essa frase, ela saiu do maior filme de todos os tempos. Michael Corleone. Mas acho que ninguém tinha falado disso antes na vida. Eu tava esperando ele falar. São três palavras raríssimas, né? De raro uso. Possible is not. Tudo era do poderoso chefão. Porque aquilo é uma aula de vai vida. estar na caixa do ovo, Aquilo é uma lição de vida. Pois é, Não. Outro dia, sabe que ele me O falou primeiro que ele cara tava- que botou uma cerveja num copo assim, vai transbordar, cair. impossível, não, impossible is nothing, acabou. Deixa eu falar pra você. Outro dia, sabe que ele falou pra mim que ele tava 3 horas da manhã na casa dele, não sabia o que fazer, ele ligou a televisão, tava passando... Dom Corleone. O que tava passando? Pô, o Poderoso Chefão, vou assistir de novo. Não, mas deixa eu falar, o Michael Corleone...